Deus, Criador dos céus e da terra, estamos, Senhor, neste momento em Tua presença, Pai, para transmitir, Senhor, a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que essa verdade possa alcançar muitos corações na manhã deste dia, Senhor, e posteriormente aqueles que irão ver este vídeo depois possam ser tocados e alcançados por Ti, Senhor. Porque a Tua mensagem, a Tua palavra não volta vazia. Derrama nas Tuas graças sobre nós, Senhor. Segura bem forte nas nossas mãos. Não nos deixe cair, ó Deus. Não nos permita se desviar, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas caminhando, Senhor, firmes, segundo a Tua vontade e a Tua direção, Senhor, para as nossas vidas. Fica conosco. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém e amém. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a sua mão continue estendida sobre as nossas vidas, nos abençoando. Já visto que o Senhor tem nos dado este dia, mais um dia para vivermos. Deveremos viver de acordo com a sua vontade e o seu querer, não reclamando, não murmurando, mas aceitando a vontade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Manda a paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos escutando ali da congregação de Buriti, todos os irmãos que estão na escuta dessa programação. Que Deus abençoe a todos, em especial nesta manhã, o nosso irmão Gilmário, presbítero Gilmário, que é dirigente de uma subcongregação ali do Buriti, na Vila Diogo, e todos os irmãos ali da Vila Diogo, o irmão Davi, o irmão Batista, e todos os irmãos que compõem ali aquela subcongregação. Cito o nome desses porque são os irmãos mais antigos, que a gente conhece mais. O texto nesta manhã é João, capítulo de número 19 e o verso de número 30. Queremos trazer mais uma das palavras de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a sexta palavra de Jesus quando pendurado na cruz. Que diz assim o verso de número 30. E quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Glória a Jesus. Meus queridos, nós estamos tratando às quartas-feiras acerca deste assunto que é tão interessante, haja vista que se aproxima o mês, o dia 25, as datas comemorativas, que se trata o que fala acerca do nascimento de Jesus Cristo. E pouco se fala da morte dele. Porque o intuito de Jesus Cristo não é falar exatamente do seu nascimento, mas o maior propósito de Cristo é falar acerca da sua morte. Não é o nascimento de Cristo que rime os nossos pecados, que perdoa as nossas culpas, mas sim a morte de Cristo. Não é o nascimento de Jesus Cristo que a gente, olhando para o nascimento, a gente vê alguém sendo sacrificado, se sacrificando por nós. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente vê alguém que se sacrificou, se deu, se doou por cada um de nós. Eu não estou dizendo nessas rápidas palavras que o nascimento de Cristo não tenha sido importante para nós. O nascimento de Cristo é importante porque se cumpre algumas profecias acerca do seu nascimento. E para ele vir e morrer na cruz do Calvário, deveria tê-lo nascido. E nascido não como um rei ou como um Deus. Ele veio em carne como homem e precisaria nascer. Eu estou aqui antecipando porque eu quero trazer mais adiante
um estudo e uma palavra acerca do dia 25 de dezembro do Natal. Mas olhando para a cruz, todos nós vemos e conhecemos na cruz o sacrifício, a obra expiatória de Cristo, o sangue de Cristo sendo derramado por nós. É olhando para a cruz que nós conseguimos encontrar na cruz o verdadeiro sacrifício, que nos traz paz, que nos aponta o caminho de volta para Deus. Ou nós vemos Cristo de braços abertos, nos chamando para perto dele. E esse momento da cruz é interessante, porque se todos nós olharmos para a cruz, seríamos transformados. Sabemos que as pessoas daquela época em que Cristo foi crucificado mudaram rapidamente as suas opiniões, que outra hora estavam dizendo hosanas nas alturas, hosanas, vem e reina sobre nós. E agora essa mesma multidão está ela clamando, crucificam. Estão eles repartindo os bens, as roupas de Cristo. Essa multidão muda da sua opinião rapidamente. E ela consegue somente enxergar de antemão um criminoso pendurado em uma cruz. Um criminoso na visão, na ótica deles. Mas já vista que Jesus não havia praticado nenhum tipo de crime. Mas se nós olhamos para a cruz nos dias atuais, conhecendo tudo aquilo que nós sabemos acerca de Jesus Cristo, da sua bondade, da sua integridade, daquilo pela qual ele veio para fazer, que é entregar a sua vida na cruz do Calvário por nós, nós deveríamos ter ou aparecer em nós um sentimento de culpa, porque ele morreu em nosso lugar. Mas vamos entrar nesta manhã dentro deste assunto, dessa sexta palavra que Jesus disse que é estar consumado. Eu não quero passar muito tempo falando nesta manhã, mas Jesus, no livro de João, no capítulo 17, Jesus ele faz uma oração pelos seus discípulos, oração para que Deus possa guardar os seus discípulos, e nessa oração, Jesus cita a sua morte na cruz. Ele cita na sua oração como se já tivesse sido consumada essa obra na cruz, porque para isso Jesus veio. Talvez muitos não compreendam o verdadeiro propósito de Jesus vir à terra. Não foi somente para nascer de uma virgem, não foi somente para fazer milagres. A maior obra de Jesus Cristo foi exatamente a sua morte na cruz do Calvário. Jesus, em João 17, ele está dizendo que ele já consumou em si toda a obra e toda a vontade do Pai. Jesus está se antecipando aqui falando, porque ele não tinha passado ainda pela cruz, mas com fé na sua oração ele estava dizendo que já estava consumado. Jesus estava dizendo que ele não iria desistir de nenhuma forma da cruz. Haja vista que Jesus, ele viveu todos os seus dias na face da terra, do seu entendimento, ele já viveu lembrando-se da cruz. A cruz sempre estava diante de Jesus, diante dos seus olhos, dos seus sonhos. Na verdade, podemos dizer até um pesadelo pelo sofrimento. Há quem diga que Jesus sempre viveu às sombras da cruz. A cruz sempre estava atrás de Jesus. E desde a sua mocidade ele não poderia escapar de nenhuma forma dessa cruz, a não ser se ele mesmo quisesse. Mas a sua convicção, a sua certeza de salvação para a humanidade, motivada pelo amor real, pelo amor de um Deus, pelo amor não fingido que havia no seu coração de se entregar por toda a humanidade. As lutas poderiam aparecer, as dificuldades, os seres humanos se levantando, o diabo se erguendo. Nada disso poderia parar ou apagar o fogo do amor que havia no coração
de nosso Senhor e que há no coração dele. Lucas escreve também que se cumprirá no Filho todas as profecias ou tudo aquilo que os profetas escreveram. Nós vemos aqui Lucas dando aqui a sua pincelada em relação a este assunto, que são vários. A gente citou somente esses dois, para que se possa se cumprir tudo o que havia sido escrito sobre o Filho do Homem. E há tantas profecias do Antigo Testamento, profecias do Novo Testamento antes do nascimento de Jesus Cristo, que se cumpre perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo, isso literalmente, não espiritualmente, mas todas essas profecias se cumprem em Jesus. Nós estudamos na quarta-feira passada, quando Jesus disse que estar com sede, ele disse: eu tenho sede. E falamos que era para se cumprir as profecias acerca do seu sofrimento. Nós podemos dividir assim nesta manhã as profecias que se cumprem em Jesus Cristo até a sua morte, todas elas foram cumpridas. Mas existem profecias pós a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, que ainda deveriam se cumprir, e ainda outras delas vão se cumprir. Mas até o momento da cruz, aquelas palavras quando Jesus está dizendo: tenho sede, está se falando de profecias acerca dele, do seu sofrimento. E é João que registra isso, depois que ele diz que tenho sede, que os soldados pegam vinagre e lhe dão de beber para se cumprir a profecia, e tudo que estava escrito sobre ele estava se cumprindo naquele momento. É por isso que no verso de número 30, depois dessa ação dele pedir água e lhe darem vinagre para beber, é que ele vai dizer esta palavra: está consumado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Esse está consumado, queridos, não é uma palavra de sofrimento, como a Deus meu, por que me desamparaste? Não é a palavra de alguém que está derrotado, de alguém que está entregando a morte. Porque essa palavra, ela vem da quarta-feira ainda, que é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E essa palavra também não é a palavra de alguém derrotado, nem está consumada, é uma palavra de alguém que está derrotado. Mas o que nós conseguimos enxergar nesta palavra é de alguém que cumpriu todo o seu propósito. É alguém que está dando brado, na verdade, de vitória. De vitória por quê, irmão Oziel? Nós compreendemos a morte de Cristo, o seu sofrimento. Nós vemos com clareza, queridos, desde o seu nascimento. Eu não vou aqui repetir, porque já falei em outras quartas-feiras. Desde o seu nascimento, as perseguições, os levantes sobre a vida do menino, da criança chamado Jesus. Nos seus momentos finais, no meu momento do seu ministério, nós vemos pessoas se levantando contra ele. Nós vemos os príncipes do seu povo, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, esses que eram conhecidos como os mestres e doutores da lei, se aproximando de Jesus e zombando da sua mensagem, tentando pegá-lo em algumas palavras para que ele fosse condenado. Nós vemos o próprio diabo se levantando contra Jesus em vários textos do Novo Testamento ou dos Evangelhos. Nós vemos toda essa ação, essa pressão sobre Jesus. Nós vemos Judas se erguendo no meio do colégio apostólico, com o intuito de trair Jesus. Nós vemos claramente a falsidade de algumas pessoas em volta de Jesus Cristo, mas ele ainda está firme nesse seu propósito, ele ainda está firme nessa sua determinação de ir para a cruz. Nós vemos Pedro, queridos, nós vemos Pedro sendo motivado por uma palavra, fazendo com que Cristo desistisse da cruz. Olha que tentação, porque Cristo ele está
sofrendo antecipadamente em relação à cruz. E Pedro está dizendo: Cristo, Jesus, tira isso da tua cabeça. Todos são os levantes para tentarem tirar Cristo do seu propósito. Mas é nos momentos finais em que Jesus ele vai ser açoitado pelos soldados, aonde o sofrimento grande veio sobre ele, o sofrimento carnal, os escárnios que aparecem, os soldados zombando de Jesus, colocando, batendo na sua cabeça e perguntando para que ele pudesse profetizar quem foi que te bateu. Nós vemos a dura jornada ao Calvário, que essa jornada da via chamada dolorosa, que deveria aquele que iria ser crucificado levar sobre si a arte menor da cruz e caminhar pelas ruas de Jerusalém, e caminhando em direção à sua morte, e a multidão de pessoas vendo, e zombando de Jesus. Essa jornada cruel de Jesus. Nós vemos também os momentos em que a cruz machuca, a cruz pesada sobre os seus ombros, os pregos, a coroa de espinho que colocaram na sua cabeça, batendo com um pedaço de madeira. Nós vemos os pregos, os grampos, entrando nas suas mãos e nos seus pés, ficando ele naquele madeiro, que todo aquele que sobe o madeiro, ele é maldito. Nós vemos Jesus se tornando maldito por nós. Nós vemos todo aquele momento da conversa dos dois ladrões. Nós vemos as pessoas passando diante de Jesus e dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí. O ladrão que está com ele também está dizendo: desce daqui. Nós vemos todas essas palavras, injúrias acerca de Jesus Cristo. Os sacerdotes zombando, os sacerdotes entiçando a multidão contra Jesus Cristo. Nós vemos tudo isso, amados, aquilo que Jesus está passando naquela cruz, toda aquela pressão, toda aquela opressão por parte da humanidade. Nós vemos nesta ocasião, nós vemos o diabo ferindo o calcanhar de Jesus Cristo, como a profecia do livro do Gênesis. A batalha espiritual sobre Jesus. E como falamos, a maior de todas as tristezas do mestre é quando ele não consegue ver o brilho do seu Pai, é quando ele não consegue enxergar a luz do amor de Deus. É neste momento de 3 horas de trevas, aonde ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? É os momentos de agonia que Jesus está passando. Na verdade, ele está tomando o cálice da ira de Deus, tomando todinho e sem mistura, que foi derramada, que era para ser derramado sobre a humanidade. Jesus veio e toma este cálice neste momento. Então é diante desse todo sofrimento que essa palavra brota da boca e do coração de Jesus: está consumado. Está consumado. O homem que naquele momento, sendo injuriados pela humanidade, por aqueles a quem ele veio salvar, por aqueles a quem ele orou pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava debaixo da ira de Deus. A ira de Deus cobre Jesus. Ele está sofrendo naquele momento. Mas é quando ele diz: Pai, está consumado. O cálice que ele tinha para beber, ele bebeu todinho. O cálice que ele tinha para tomar da ira de Deus, ele bebeu todinho, completamente. É por isso que ele está dizendo: está consumado. Bebi o cálice da ira. Está consumado. A tempestade da ira de Deus havia passado sobre Jesus. Está consumado. As trevas foram extirpadas de sobre Jesus Cristo. Está consumado. O salário do pecado
foi pago, está consumado. Todas as profecias acerca do sofrimento e morte de Cristo estavam cumpridas. Está consumado. Ele tinha suportado todo o sofrimento da cruz. A palavra estar consumado aqui não é uma palavra de sofrimento, é uma palavra de alguém que passou pelo sofrimento e está dizendo: eu venci, eu terminei todo o sofrimento, tudo aquilo que estava preparado para mim, tudo aquilo que viria sobre mim, tudo aquilo que foi posto sobre mim, eu concluí e está consumado. Queridos, beber o cálice da ira de Deus completamente, suportar até o fim. Jesus disse para os seus discípulos que eles queriam sentar uma à direita e outra à esquerda. Jesus disse: se vocês puderem beber o cálice que eu vou beber, aí assim vocês podem sentar. Mas é difícil beber esse cálice, que é o da ira de Deus, em que Jesus no Getsemane, orando por várias vezes, disse: Pai, passa de mim este cálice. Mas todas as 3 vezes ele disse também: não passa de mim antes que eu beba. Esse sofrimento ainda no Getsemane, Jesus está vendo este cálice para beber. Jesus, ele sabe o quanto é amargo, o quanto não tem mistura este cálice da ira de Deus. Mas agora, no final do sofrimento da cruz, daquele período de aproximadamente 6 horas, Jesus ele está dizendo ao final: está consumado. Ele tomou da ira de Deus, ele suportou toda a ira de Deus sobre si, ele aguentou firme naquele momento a tempestade que havia sobre Jesus. Que tempestade é essa, irmão Aziel? A tempestade, queridos, das palavras, a tempestade de tudo contribuindo para que ele saísse daquela cruz. Porque Cristo ele poderia sair daquela cruz facilmente. Ele poderia apenas com uma palavra sua dizer: eu não quero passar por esse sofrimento. Ele desistiria. E tudo findaria em apenas uma palavra dele. Tudo aquilo contribuía, forçava Jesus a dizer não para aquele sofrimento, a dizer basta para aquele sofrimento, a dizer eu não quero mais esse sofrimento. Tudo contribuía, impulsionava para ele descer daquela cruz. Mas no seu coração batia um amor por toda a humanidade e fez com que ele permanecesse aquelas tempestades da ira de Deus passando sobre ele, das incertezas, das palavras dos homens, dos levantes do diabo contra a sua atitude de redenção, de salvação de toda a humanidade. Ele estava naquele momento coberto por uma tensas trevas e tempestade. Mas ele não desistiu. Sabe por quê? Porque toda tempestade passa, toda tempestade termina, mas o amor dele predomina. A certeza de concluir o seu projeto, de concluir a vontade de Deus, de não decepcionar Deus, porque ele diz que está cumprindo nele todas as palavras de Deus, aleluia, porque Deus foi o arquiteto de todas as coisas. Jesus Cristo vem como a palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. Ele cumpre toda a palavra de Deus, todo o projeto de Deus. Jesus cumpre, e nenhuma de suas palavras de Deus, caíram no chão. Jesus cumpre todas elas. Está consumado. Ele passa por esta tempestade, passa por esse momento de trevas sobre a sua vida, porque ele não quer decepcionar o seu Pai e o seu amor pela humanidade. Sabe por quê, queridos? Muitas pessoas que enfrentam podemos dizer que enfrentam enfermidades, elas voltam ou têm forças de passar pela enfermidade, porque elas têm a esperança e o amor de um dia voltar para casa.
o pai e a mãe de abraçar os seus filhos. Isso motiva, é o que estava no coração de Cristo. Trazer de volta a humanidade para perto, trazer de volta a humanidade para perto do seu pai, porque através da sua insistência de passar por todo aquele sofrimento, a porta da graça seria aberta, o caminho da salvação seria revelado mais uma vez para a humanidade. Jesus estaria chamando a humanidade à reconciliação com o próprio Deus. Nós vemos, queridos, que o salário do pecado neste momento está sendo pago através de Jesus Cristo. Naquele momento está consumado. Toda a dívida do pecado, o salário do pecado tinha sido pago. Eu estou pagando toda a dívida do pecado. Mas que dívida do pecado é essa? Se Cristo ele não pecou em nenhum momento, que dívida de pecado é essa que Cristo teve que pagar? Ele pegou todas as nossas dívidas, porque o salário do pecado é a morte. E Cristo ele pega todo o salário de toda a humanidade, e todos aqueles que pecaram contra Deus, todos aqueles que se afastaram de Deus. Jesus pega todo o pecado de todos. Ele pega essa dívida que não é dele e diz, vai para a cruz, sofre na cruz, e neste momento ele diz, está consumado, está pago, tetelestai, está pago. Todo o pecado que havia sobre a humanidade, eu tomei sobre mim. O salário que era a morte, eu peguei sobre mim, eu estou pagando, está consumado. Eu pago toda a dívida da humanidade. Está consumado. A obra de Cristo naquela cruz. Jesus está dizendo assim, eu suportei todas essas coisas. Sabe de uma coisa, querido? Que tudo aquilo que era para Jesus fazer, ele fez. Pagou o nosso preço, a nossa dívida do pecado, morreu naquela cruz por nós. Mas ainda a gente precisa fazer uma coisa. Precisa a gente olhar para esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz e voltarmos para ele rapidamente. Ele pagou toda a nossa dívida do pecado. Mas é preciso a gente voltar a agradecer a Jesus Cristo. Voltar-se para ele e prestar o nosso culto a ele. Pedirmos perdão diariamente ao nosso Senhor pelos aqueles outros pecados que a gente vai cometendo durante os dias. Ele morreu, mas ele morreu por aqueles que querem aceitá-lo. Certa vez, uma pessoa disse que a gente não é condenado por causa dos nossos pecados. A gente nunca vai para o inferno por causa dos nossos pecados. A gente vai para o inferno porque rejeitamos o perdão dos nossos pecados. Porque nós rejeitamos a salvação. Jesus Cristo está de braços abertos para nos perdoar. Cabe a cada um de nós voltarmos para Jesus, porque tudo aquilo que estava escrito sobre ele, todo o plano de Deus para perdoar a humanidade, tornando Jesus Cristo mesmo como sacrifício e o caminho que levam a Deus, foram concluídos na cruz do Calvário. E ele diz, está consumado a sua obra na cruz do Calvário. Agora ele te chama para perto dele. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, obrigado por mais essa oportunidade de falarmos acerca do teu amor expresso na pessoa do teu Filho, entregando a sua vida por nós, não somente na cruz do Calvário, Senhor, mas toda a vida dele, rejeitando o pecado, rejeitando o mal, para que pudesse, Senhor, se apresentar a Ti como sacrifício perfeito, como cordeiro, sem mancha e sem mácula, sem defeito algum, para ser
oferecido, Senhor, como sacrifício por toda a humanidade. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor, um amor tão grande, tão incomparável, que abrange toda a humanidade e que é um amor que não consegue se explicar. Este amor que tu sentes por nós, Senhor Jesus. Obrigado por morrer por nós naquela cruz, sabendo, Senhor, que nós não teríamos condições, ou que nós não suportaríamos todo aquele sofrimento, mas o Senhor fez isso por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Eu te peço, Senhor, neste momento, perdão por cada um de nós, por aqueles que se sentem, Senhor, com seus corações apertados por causa do pecado, aqueles que sentem a fadiga e o peso sobre os seus ombros por causa do pecado. Sabemos que todos os nossos pecados foram perdoados em Ti e a nossa dívida foi paga. Traz paz, Senhor, traz harmonia sobre cada coração. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos. Amém.